Sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês hoje. E eu vou falar de uma passagem da Bíblia que se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5. E eu vou ler do versículo 15 a 25. O apóstolo Paulo escreve uma carta para a igreja de Tessalonicenses, saudando os irmãos. E eu vou ler essa passagem, nós vamos meditar na palavra de Deus. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retente o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Louvado seja o Senhor. Aqui Paulo está dando algumas saudações, como eu falei, e também a respeito de preceitos diversos e votos que Paulo está falando com a igreja de Tessalonicenses. Ele está falando aqui que é para os irmãos daquela igreja, daquela congregação que ele amava tanto, para eles examinarem tudo. Examinar no sentido, quando Paulo fala tudo, examinar o espírito, examinar como eles estavam ali, examinar em um aspecto geral que Paulo estava falando para a igreja de Tessalonicenses. Paulo, como missionário, como um apóstolo, como um seguidor de Jesus, de Deus, ele sabia que as pessoas elas tinham que se policiar a cada dia, ter fé, perseverança, e não só isso, dar um bom exemplo de cristão, um bom exemplo que eles estavam realmente convertidos na fé, no caminho de Deus, amém? Então Paulo, ele sempre, quando ele escrevia uma carta, ele tinha amor por aquelas igrejas ali, ele conhecia os irmãos, ele queria às vezes estar presente, mas devido às circunstâncias ele não estava, então ele escrevia uma carta, saudava os irmãos e sempre lhe dava uma palavra de fé, como nós vemos aqui nesse livro de 1 Tessalonicenses. Paulo também fala aqui para os irmãos da igreja, para eles sempre fazer o bem, não pagar o mal com o mal, para ter caridade entre os irmãos, porque Paulo, ele não só pregava isso, mas ele era praticante. Paulo, ele sempre tinha um amor ao próximo, ele sempre se preocupava com as igrejas, com os irmãos em outras localidades, ele sempre estava ali ciente do que poderia acontecer com aqueles irmãos. Muitos poderiam cair na fé e sair daquele caminho. E Paulo, ele como sendo um evangelista, um missionário de Deus, ele sempre mandava uma carta encorajando esse pessoal e advertendo também. Ele advertia o povo de Deus, porque ele era conhecedor, ele passava por coisas que até aquele povo que estava ali ainda não tinha passado. Então Paulo, ele era um grande exemplo, e ele foi um grande exemplo de um homem que realmente amava Deus, servia a Deus de todo o seu coração, e toda a sua jornada foi uma jornada que nos mostra que realmente esse apóstolo ele tinha um coração voltado para Deus, amém? E nessa palavra de hoje também, ele diz que é para os irmãos se regozijar, quer dizer, ter felicidade entre si. Às vezes nós estamos passando, o irmão está passando, vou dar um exemplo, eu posso estar passando por algum problema, mas se eu vejo que o irmão meu
está indo bem na fé, que aquele meu irmão ele está andando um caminho com Deus, que ele está seguindo aquele caminho de santidade, se preparando para a vinda de Jesus, eu estou feliz, por mais que eu esteja passando por uma dificuldade, um problema pessoal, algo que está me incomodando, mas se eu sou realmente uma cristã em Cristo Jesus, eu vou me alegrar com meu irmão, eu vou até chegar com ele e dar uma palavra de apoio para aquele irmão. Poxa, estou feliz, estou vendo que você está indo bem nessa missão que você escolheu, eu estou vendo que você está realmente crescendo na sua vida espiritual. E é muito bom nós, como irmãos, encorajarmos uns aos outros, fortalecermos mais e mais na fé, né? Porque às vezes nós estamos passando por certos problemas que também nós vamos nos entristecer e não nos alegrarmos com alguém que nós estamos vendo que realmente ele está firmado, está sendo abençoado naquele caminho que ele escolheu. Como nós todos estamos abençoados por Deus, independente do momento que nós estamos passando, Deus ele sempre está conosco, amém? E o que me chama a atenção também aqui nessa palavra é que Paulo ele fala aqui que é para nós nos separarmos de tudo que é mal. Tudo que é mal, nós já sabemos disso, que às vezes é melhor nós nos afastarmos de situações, nós não colocar os nossos olhos no lugar que vai fazer nós pecarmos. Nós temos que ter cuidado até com o que a gente olha, ouve. Nós temos que ser um pouco diferenciado das coisas, temos que ser diferenciado das coisas do mundo. Nós temos que pedir para Deus: Senhor, ajuda-me para esse caminho de santificação. Tira esse desejo da minha vida, seja lá qual for o desejo, trabalha em mim, Senhor. E Deus, ele trabalha, assim como ele trabalhou em Paulo. Paulo teve uma vida totalmente transformada. Ele teve uma vida realmente transformada por Deus. Essa que é a verdadeira convicção, salvação. Quando você vê que realmente você está no processo de transformação, Deus ele está te transformando, ele está te moldando. É como aquele vaso na mão do oleiro, aquele vaso da palavra de Deus que se quebrou na mão do oleiro, e ele pegou aquele barro e construiu um novo, conforme a sua vontade. E Deus ele faz isso quando realmente você é salvo, quando realmente você procura esse Deus, você procura dar o melhor de si. Se você peca, você corre, Deus ele toca no teu coração, Espírito Santo, você pede perdão desse pecado, e você começa a modificar a sua vida, você começa a se afastar daquelas coisas que faziam você se desviar, você entristeceu o coração de Deus, amém? E também o que me chama a atenção aqui é no versículo 23 que ele diz: e o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Jesus Cristo, amém? E ele ainda acrescenta: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Porque nós temos que estarmos preparados para a vinda de Jesus. Porque quando Jesus vier, nós temos que ter certeza, amados, que nós estamos preparados para esse dia. E como nós vamos estar preparados? É seguindo a palavra de Deus, é tentando tirar tudo da nossa vida que desagrada a Deus. Ter um coração puro, amor ao próximo, se regozijar com a felicidade do irmão, ter caridade, ter amor, alegrar, andar alegre no caminho de Deus. Porque não é, como eu falei alguns vídeos atrás, passado, que não é um fartilho ser seguidor de Cristo, mas sim é um prazer, é um privilégio servir ao Senhor. E sempre, amado, nós temos que ser
humilde de coração. Nós temos que ser sempre, ter aquele coração aquebrantado na presença de Deus. Não só na presença de Deus, mas também nós temos que começar a praticar isso. Porque eu não vou ser uma pessoa egocêntrica, só pensar em mim, só pensar como eu vou me dar bem. E meu irmão, eu não vou ser sensível ao meu irmão. Paulo, ele sempre fala no amor ao próximo. Paulo, se você prestar atenção, ele sempre exalta os demais. E você, quando lê as cartas do apóstolo Paulo, eu observei que Paulo, ele tinha aquele amor nato para os irmãos em Cristo, irmãs em Cristo. Todos aqueles que trabalhavam com Paulo, que cooperavam com Paulo, que Paulo visitava, ele tinha aquele genuíno amor, aquele genuíno, que eu posso dizer, espírito de caridade nele. E ele demonstrava até nas cartas como ele escrevia. Pessoalmente e até longe ele demonstrava aquela preocupação, porque Paulo fala aqui que ele orava por aqueles irmãos incansavelmente. Poxa, que lindo, não tem nada melhor você ter um intercessor por você. Não é o melhor presente, dinheiro não paga a oração de um intercessor. Uma pessoa que ora por você, uma pessoa que se preocupa com você, com a sua vida espiritual. Eu peço a Deus que nós tenhamos mais e mais intercedores. Eu peço a Deus que nós podemos caminharmos para santificação, para purificarmos o nosso coração, que nós sempre pagamos o mal com o bem e que nós também sabemos, irmãos, andar na luz, termos discerminação de espírito. Eu deixo essa pequena palavra de hoje para o seu coração, que você tenha sido edificado com essas humildes palavras que eu coloquei hoje para você, que são da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Eu desejo que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, você, sua casa, amigos, parentes e vizinhos. E se você ainda não é assinante no canal, fique à vontade, se inscreva no canal, aperte no like se você gostou da palavra de hoje e aperte no sininho para ter notificações, ou apenas divulgue esse canal que você já vai estar abençoando e nos ajudando a passar a palavra de Deus para mais e mais. E eu desejo que você permaneça na fé em Cristo Jesus. Paz e graça e até a próxima. Amém?